E aí, tudo bem? Eu sou Fábio Scalia, do Direto no Ponto P. Começando mais uma temporada, na verdade a primeira temporada, falando sobre Agile Trends Gov. Qual que é o propósito, na verdade? É mostrar o que aconteceu no evento, como é que foi, o que teve de novidade, as palestras que aconteceram. Trazer para vocês um pouco realmente do que está acontecendo no mercado, né, no governo como um todo. E aí, falando sobre a primeira palestra, que vai ser a do Gino Terentin, que é um cara fenomenal, que dispensa até falar muito dele. O Gino hoje ele está no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E como abertura da palestra dele, ele trouxe exatamente o conceito de ciência, tecnologia e inovação, né? Onde ciência é o ato de adquirir conhecimento de uma maneira científica e a tecnologia é pegar esse conhecimento e criar alguma coisa inovadora. E inovação é você criar não um produto, mas em si algo que tenha clientes. Então buscar clientes, né? Ele fala exatamente que é sobre encontrar clientes e não sobre criar produtos. Foi bem legal, ele fez a abertura começando falando sobre isso aí. E aí ele trouxe uma associação da parte de inovação, exatamente ele deu exemplo da Marvel, né? Os Vingadores. Qual foi a inovação que teve dos Vingadores? Na verdade, nenhum. Ele juntou super-heróis. Então o Hulk continuou sendo o Hulk, o Thor, e aí vai todo mundo, né? Então foi um bom exemplo assim, reinventou com o mesmo produto, ou seja, manteve a clientela antiga e criou uma clientela nova. E aí na sequência, ele falou do Kinevin. O Kinevin, na verdade, é um framework onde você pode fazer uma gestão dos seus tipos de problemas, na verdade, né? E aí ele dividiu lá entre o óbvio, o complicado, o complexo e o caótico. A partir daí você começa a definir como você ataca cada uma. Onde o óbvio e o complicado, eles são mais tranquilos, ou seja, o óbvio você com checklist, com melhorias práticas, essas coisas você consegue resolver. Já no complicado, você precisa ter um especialista que conheça do assunto para que ele possa dar insumos para vocês para se ajustar a esse problema. O complexo já é algo que você nunca passou. Então você tem que ter um monte de especialista para que eles consigam tentar fazer algo e errando conseguir corrigir o mais rápido possível. É aí onde entra o conceito do ágil, na verdade, né? Ele trouxe alguns conceitos. E o caótico, na verdade, é onde você não tem gestão nenhuma, né? Você tem que sobreviver. Então você vai tentar ir para uma zona de conforto para entrar no complexo. Esse conceito do Kinevin, na verdade, que ele trouxe, foi exatamente para poder trazer alguns outros conceitos e mostrar como que eles interrelacionam, né? Ele trouxe o TRL, Technology Readiness Levels, né? O TRL, que é um conceito da NASA, e aí ele trouxe como contextualizar o TRL com Design Thinking, com Agile, com Waterfall e tudo isso aqui juntando no Kinevin, né? E foi muito legal, são muitos conceitos muito legais para vocês procurarem, entenderem um pouquinho mais, mas é exatamente como tratar e mudar, né, das áreas. Aí você está trabalhando num projeto complexo e aí como você ir para o caos controladamente para poder errar e fazer melhorias e trabalhar inovações. Muito legal o conceito. Vale a pena vocês detalharem sobre isso aí. Na sequência, ele falou sobre essa evolução da inteligência artificial, na verdade, quando que ela deve superar a inteligência humana. E isso vem, na verdade, em confronto com um monte de teorias já que tem no mercado. Exatamente, ele chama de ponto da singularidade, que é exatamente esse home point, né? Estudiosos lá atrás já traziam que isso aconteceria entre 2010 e 2140, na verdade, né? Ele faz até uma piada sobre isso, que 130 anos de margem de erro. É claro que é muito fácil de se acertar. Mas mesmo assim, tem muito tempo que o pessoal previu isso. E a gente está vendo essa realidade começando a acontecer. A gente está numa curva exponencial da evolução das eras, né? Uma mudança de era que a gente está passando agora. E tudo isso vem contribuir. Tem um videozinho que eu vou passar agora para vocês, rápido, que é sobre o efeito dominó.
Então, com 29 dominós, a gente consegue com que o primeiro, que tem o tamanho de um grão de arroz praticamente, derrube o Empire State. Esse conceito todo trouxe um princípio de que em 2045 haverá abundância para todo mundo, alimentação, parte de saneamento, sustentabilidade. E isso aí, na verdade, gerou uma guerra entre o Mark e o Musk. Enquanto o Mark prega que haverá paz, amor e abundância, né, todo mundo resolvido, o Musk já fala que, na verdade, o que vai acontecer vai ser que as máquinas vão ter dominado os humanos e isso vai ser um caos. Então são visões totalmente antagônicas. Mas, na verdade, uma coisa deles eles estão em comum, que a tecnologia vai ser um fator comum entre os dois. A diferença é só como que a interferência humana vai impactar nesse desenvolvimento das máquinas. O Gino trouxe inclusive um exemplo do bot que foi colocado nas redes sociais pela Microsoft e que em menos de 24 horas o bot já era racista, machista e um monte de outros conceitos por aí. Emendando o assunto, ele trouxe exatamente que o propósito é nós lembrarmos sempre das nossas fontes. E aí trouxe o exemplo da Caixa, que foi criada em novembro de 1861 com o propósito da liberação dos escravos. Então era onde eles poderiam guardar um dinheirinho para poder comprar a sua liberdade. E o que motiva a gente querer realmente fazer um mundo melhor para o futuro é entregar para os nossos filhos um mundo melhor do que o que a gente recebeu.